Para continuar o debate, eu vou convidar a Margarida Maria Marques. Ela faz parte do INEGRA, organização criada em 2003, a partir da iniciativa de um coletivo de 13 mulheres negras que atua no fortalecimento da organização política das mulheres negras no Ceará e busca influenciar na agenda política das organizações e movimentos comprometidos com a luta feminista, antirracista e anticapitalista. Bom dia. Mudei de cadeira para sentir o chão, porque não... meu sonho era baixar aquela cadeira e não conseguia. Estou pensando em portunhol. Bom, eu queria primeiro colocar que a nossa contribuição, ela não é uma contribuição de especialista nem uma perspectiva técnica. O que a gente vai trazer aqui de reflexão é uma reflexão a partir de uma atuação com as mulheres e junto às mulheres em situação de cárcere e o que essa atuação tem provocado, sobretudo de reflexão, de questionamentos, às vezes de desespero, mas é a partir dessa prática. Então, não é também como advogada, não é também como alguém do direito, mas como alguém que se juntou, né, nesse processo com outras mulheres. E a ideia é trazer uma reflexão a partir de um convite para que a gente pense quem são essas mulheres e que a gente situe essas mulheres num lugar histórico, num lugar concreto de classe, num lugar concreto de raça, para que a gente possa conversar, não como de um modo geral, mas localizando elas. E aí, primeiro trazer um pouco que a INEGRA, a gente chama agora de a INEGRA porque nós fomos rebatizadas pelas mulheres do Instituto Penal Feminino. Numa das atividades de encerramento de um curso com elas, a gente conseguiu entrar com o maracatu, que foi um fato super ousado, entrar com os tambores do maracatu em todas as alas, coisa que provavelmente nós não vamos conseguir no atual contexto. E elas gritavam, e era bem emocionante, que elas gritavam, é a INEGRA, é a INEGRA. Então a gente rebatizou, então agora a gente sempre fala a INEGRA, tá bom? E a gente começou essa aproximação no tema do encarceramento de mulheres a partir de um caso que nós acompanhamos, que foi um caso do assassinato de uma turista italiana na praia de Jericoacoara. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. E nesse assassinato, né, como suspeito, haviam em torno de 15 suspeitos do assassinato, e apenas uma jovem mulher negra que viajava sozinha foi presa como suspeita do assassinato. E a partir de uma série de irregularidades e absurdos que aconteceram naquele processo, né, do que a gente acompanhou como INEGRA, a gente foi tomando o pé da discussão do encarceramento de mulheres. A primeira constatação que a gente viu é que havia ali o fato dela ser mulher, dela ser negra. Haviam várias, a delegada chegou a colocar questões absurdas, como o tipo de leitura que ela tinha. Primeiro, porque ela gostava muito de ler. Haviam vários livros na bagagem dela. Por que ela estava viajando sozinha? Porque ela gostava de ler. E havia um livro que eles acharam que vinculavam elas, então, a magia, e a magia que eles chamaram a magia negra. Então, de ter todos esses absurdos em torno desse caso, isso nos despertou a pensar uma série de questões que estavam envolvidas. Então, nossa aproximação se dá por aí. Então, a gente começa em 2015, né, com um projeto que a gente chamou Pelas Asas de Maat, que era um projeto... Maat é uma deusa egípcia, e a gente começa um processo um projeto de formação. Ele era basicamente formação política com as mulheres no Instituto Penal Feminino.
realizado oficinas quinzenais com essas mulheres, onde a gente discutia vários temas, né? Houve todo um processo de negociação com o IPF e a gente começa um processo de formação com essas mulheres que envolviam várias questões, a partir de várias metodologias, onde elas iam trazendo todo o contexto interno do presídio, desde a questão da alimentação até as situações de tortura, todos esses aspectos, mas também iam dando elementos sobre todas essas outras questões das suas vidas de antes, né, de estar encarcerado. Então, o primeiro projeto foi esse. Depois, a gente realizou um projeto que ainda está em fase de finalização, que chamado Mulheres Negras Quebrando Novas Correntes. E, nesse momento, a gente está dando os primeiros passos para iniciar um terceiro projeto que se chama Tecendo Negras Liberdades. Todos esses projetos têm sido apoiados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Nesse projeto que a gente começa agora, ele tem 5 linhas de ações. Uma é ainda a atuação junto com as mulheres que estão encarceradas, com as mulheres que estão cumprindo medidas alternativas. Tem uma linha de formação com a sociedade civil, de incidência junto ao sistema de justiça e com uma linha mais voltada para a questão da comunicação. E o foco desse projeto ele é principalmente as prisões provisórias. Bom, como a gente já colocou um pouquinho como chega nesse tema, eu queria, então, colocar um pouco como é que a gente tinha pensado nossa contribuição. Então, são 20 minutos, né? Tá bom. Então, vai me avisar. Bom, aí eu acho que a primeira questão que a gente traz aqui é uma pergunta que é: quem são essas mulheres? Né? E pensar quem são essas mulheres significa situar rostos, histórias e individualizar, mas também tornar elas coletivas, né? E quem são essas mulheres antes e depois? Porque a mulher, no momento que ela é julgada por um delito, ela perde individualidade, identidade, ela não é contextualizada de onde vem, de sua história, e isso tem um peso, né? A gente vai ver depois, tem um peso e uma carga histórica porque que isso é feito, né? Então, eu queria trazer alguns dados que são dados já conhecidos de todos e de todas que estão aqui. São dados que eu creio que vocês têm trabalhado desde ontem também, mas eu queria trazer esses dados como um convite, porque eu pensei da gente começar a conversar sobre quem são essas mulheres a partir da ideia de um mosaico, né? Da gente construir um mosaico com esses dados, né? Então, assim, a motivação para esse ponto de partida é a compreensão, que conhecer e compreender os contextos em que essas mulheres estão inseridas é passo fundamental para qualquer leitura ou julgamento. O julgamento aqui em todos os sentidos que a gente pode pensar. E é uma provocação para nos pensar, levar sobre o antes, o durante e o depois, né? Então, assim, o trabalho com as mulheres, eles nos dão muito essa dimensão de como sua vida é uma destinação e como essa destinação precisa é naturalizada e esse ciclo não se rompe. E, sobretudo, com as mulheres que cumprem as medidas alternativas, a gente vê a falta de perspectiva. Então, assim, a falta de perspectiva diz de como essas mulheres voltam para a situação de vulnerabilidade da qual elas nunca saíram. Então, quando a gente faz essa pergunta, é para a gente se colocar assim, tanto do ponto de vista do sistema de justiça, como do ponto de vista das políticas públicas, como do ponto de vista dos movimentos sociais, que muitas vezes não tomam essa agenda como uma agenda importante e prioritária, né? E também para a gente se perguntar de que mulheres estamos falando, porque nós não estamos falando de todas as mulheres. Então, quando a gente fala de mulheres encarceradas, nós não estamos falando de todas as mulheres, nós estamos falando especificamente de determinadas mulheres que estão em determinados lugares. E aí, só para a gente ir ilustrando esse mosaico, trazer esse crescimento do encarceramento, né, que a gente passa de 5.601
para 41 mil, né, numa taxa de crescimento de 445%, e que 45% são presas provisórias. E aí eu queria trazer o elemento que no Ceará esse dado é quase 80%, em torno de 80% são de presas provisórias. E aí, dizer que no Instituto Penal Feminino, lá no Ceará, que tem capacidade para custodiar 374 mulheres, hoje tem em torno de 1.000 mulheres. É um número que varia um pouquinho. Recentemente nos disseram que estava 970, mas é essa média que está hoje. Estava um pouco mais, mas saíram 104 mulheres com habeas corpus, né? A maioria das mulheres encarceradas é negra, 68%, jovem, 49%, empobrecidas, mãe. Tem baixa escolaridade, está desempregada e foi presa, acusada do tráfico de drogas, 70%. E aí, isso já nos diz um lugar de raça, um lugar de classe e o recorte de gênero, né? E geracional também. Aí eu queria trazer um dado também sobre a experiência de um ano de audiência de custódia no Ceará. Eu tentei atualizar essas informações, mas não me chegaram até agora a atualização, mas a gente teve, em um ano, proferido 6.518 decisões. Dessas, 3.700 tiveram a prisão decretada. Isso aqui é geral, tá, gente? 2.812 obtiveram liberdade e 2.442 pessoas por meio de medidas cautelares, que é a liberdade. E aí eu queria dizer que, quando a gente começou a experiência lá no IPF, haviam 750 mulheres encarceradas. A gente começou em 2015, que foi quando começou as audiências de custódia. A gente chega em 2018 com 1.000 mulheres encarceradas. Então, já é um dado para a gente refletir. Pensando do ponto de vista econômico, e aí eu queria dar alguns dados também para a gente refletir os lugares, o lugar social, profissional, de projeto de vida dessas mulheres. Segundo o DIEES, a taxa de desemprego na região metropolitana de Fortaleza atingiu o patamar mais elevado desde 2009. E essa elevação atingiu principalmente a população da população negra. E entre a população negra, as mulheres negras possuem as maiores taxas de desemprego. Então, isso é um elemento para a gente pensar também essa condição e esse lugar, sobretudo das mulheres, em relação ao tráfico. E aí, queria também agregar aqui. Eu estou pulando aqui algumas coisas por conta do tempo. Sim, eu queria trazer o elemento que o Ceará é o terceiro estado mais desigual do país, né? Não, aliás, do Nordeste, o 7º do país, e que 10% da população concentram todos os rendimentos, em contradição que os 10% mais pobres, que detêm apenas 0,75% da massa de rendimentos. Então, a gente está falando de desigualdade, de pobreza, e está falando de um lugar destinado às mulheres, e principalmente às mulheres pobres. E aí, esse desemprego ele leva à precarização, a precarização expõe e vulnerabiliza mais e mais. Eu tenho alguns dados de violência, eu vou pular eles, mas dizer que, no caso do Ceará, o aumento da violência contra as mulheres tem sido muito forte nos últimos anos, e principalmente as meninas. A gente teve, no ano passado, 981 adolescentes assassinados, houve um crescimento de mais de 80% de meninas, e essa violência tem a ver também com um aprofundamento de uma situação de crise na segurança pública do estado do Ceará. Essa situação tem trazido muito mais impacto para as mulheres. Eu não sei se vocês tiveram acesso
a informação de como essas mulheres têm sido penalizadas pelas facções, o grau de violência e perversidade nas suas mortes, né, com decapitação, com corte de membros e com tortura, e filmando esses contextos. Então, é uma situação que aprofunda essa realidade das mulheres, né? E aí, como resposta, a gente tem uma política de segurança pública que criminaliza muito mais as periferias e os pobres. É um discurso que ele investiga a vítima, né? Então, assim, quando tem as mortes, procura investigar o passado das vítimas e aí justificar e legitimar por que essas pessoas foram mortas, porque estavam envolvidas. Então, o discurso de estar envolvida é o discurso que justifica e legitima. E aí você tem um Estado com todas essas dimensões de desigualdade, né, de violência e de exclusão, e você tem um investimento muito maior nos gastos com segurança pública, mas dentro de uma lógica de aparelhar as polícias para atuar, sobretudo nos territórios. Antes já tinha passado. Tá bom. E aí, eu queria trazer também, ainda como elemento para esse mosaico, ainda estava no mosaico, onde vivem essas mulheres, né? E aí colocar a questão dos territórios estigmatizados, dos territórios em conflito, dos territórios vulnerabilizados e dos territórios militarizados, que é esse território onde a polícia pode entrar, bater o pé na porta do barraco, pode ameaçar, e as vozes, sobretudo dessas mulheres, são silenciadas, têm que ser silenciadas, porque há esse contexto, né, da militarização e da estigmatização. Como viver nesses territórios já te diz como culpado e como suspeito. Então, esse é um elemento também que eu acho fundamental. E aí eu queria, então, destacar desse mosaico, 3 aspectos que eu acho que são fundamentais para discutir, inclusive para dialogar com as duas que falaram antes, que eu acho que é a questão do recorte de gênero, o debate sobre a questão da política de drogas, mas eu queria agregar de uma forma muito concreta a questão do racismo. Então, é importante, os dados, a gente não pode só ler os dados como elementos de constatação de uma realidade. Eles são o retrato de um processo histórico de exclusão de uma parcela da população. E eles dizem, no caso da população negra, que o dia seguinte à abolição da escravidão, do qual nós estamos completando 130 anos, ele foi uma realidade de continuidade para a população negra. A população negra sai do processo de escravização sem qualquer reparação histórica. Ela sai num processo de todos os seus direitos negados e numa desigualdade histórica imensa que se aprofundou ao longo desses anos. Nós tivemos, dos 518 anos do Brasil, né, que nós somos mais que isso antes de ser invadido, os 518 anos, 300 anos são de escravidão. Nós só temos 130 anos de libertação, entre aspas, do processo de abolição. E esse processo de escravização, ele marcou em todas as dimensões a nossa construção como país, né, o pensamento das elites, as instituições. Então, ele determinou um lugar para a população negra. Então, é importante a gente trazer esse elemento do racismo como um elemento fundamental, um elemento relevante, porque o negro, ele se tornou o suspeito, né? Essa imensa população de escravizados. No dia seguinte ao 13 de maio, ele estava profundamente desamparado, não havia... ele sai sem escolaridade, ele sai sem terra, ele sai sem lugar para morar. Então, isso vai se aprofundando ao longo da história. Então, é importante a gente trazer isso, porque isso vai marcar também as instituições, o sistema de justiça, os lugares, no ponto de vista da organização da sociedade. Então, eu queria trazer esse elemento, e queria trazer esse elemento, me juntar ao elemento do recorte de gênero, porque a gente até colocou aqui que
perigoso nascer mulher negra e pobre. É como se você tivesse um destino traçado. Então, romper com essa destinação, com essa naturalização, é o grande desafio. A gente faz aqui o recorte em relação ao sistema de justiça, mas esse sistema de justiça ele está marcado por uma concepção, por uma leitura, né? Que é essa leitura que negros já são os suspeitos, né? Então, e as mulheres ou são boas mães, ou ela tem que ser do lar, boa mãe, né? Então, são dos lugares das mulheres. E essas mulheres que vivem nessas condições de vida, de exclusão, ela, felizmente, não tem como responder a esse modelo. Ela tem que ter um modelo de rebeldia desse lugar. E aí, pulando aqui bem rápido, eu queria, então, trazer aqui que é preciso, então, um olhar que compreenda que o aumento de encarceramento das mulheres é o resultado de um processo histórico. Então, na verdade, o encarceramento ele é um processo de controle social. Ele é um processo de controlar as populações pobres, aqueles que são os descartáveis, aqueles que passam da conta. Então, é dessa forma que a sociedade, o sistema de justiça, o Estado se reorganiza. Os que passam desse processo, uma das formas é o encarceramento. Então, é preciso dialogar sobre o encarceramento com todas essas dimensões. As dimensões da economia, as dimensões sociais, as dimensões da discussão sobre a política de drogas, pensando ela também nas diversas hierarquias e articulações nacionais e internacionais. Assim, o encarceramento em massa de mulheres pobres, negras, impactam socialmente muito além de suas vidas. A gente viu pelo vídeo, né, o quanto o que significa socialmente, e isso precisa ser pensado pelo sistema de justiça. Quais são os impactos de seguir encarcerando as mulheres socialmente, e o que isso impacta para essas mulheres, para a vida dessas mulheres e socialmente, né? É preciso olhar para que se perceba qual lugar essas mulheres ocupam e como romper essa realidade de exclusão, né? A gente não pode pensar a audiência de custódia, a gente não pode pensar sobre penas alternativas, a gente não pode pensar sobre o encarceramento sem vincular com todo esse processo. É preciso que isso esteja profundamente articulado, né? E porque o momento do julgamento ele é um momento em que o sistema ele descola e ele vai julgar o delito a partir dessas perspectivas todas que estão postas e que já prejulgam essas mulheres. Eu vou pular tudo aqui e vou deixar para a gente conversar mais na frente, tá bom? Então, assim, eu queria trazer como desafios, e aí os outros elementos eu coloco talvez em outro momento, que a gente precisa articular políticas e movimentos. A gente tem dito que é importante o movimento de mulheres pensar que é importante trazer para a agenda o debate sobre o encarceramento de mulheres. Isso precisa tomar um lugar de relevância no movimento de mulheres. Nos espaços que a gente tem constituído como espaços de debate, como os conselhos, também tem que ganhar visibilidade, tem que ter uma maior articulação nacional e internacional. A gente sabe o quanto que a gente tenta avançar internacionalmente, mas muitas vezes há um desconhecimento daqueles que julgam, há uma desconsideração daqueles que julgam, dos pactos, dos acordos, dos marcos nacionais e internacionais, da perspectiva de direitos humanos, né? Então, é preciso a gente avançar nisso, é preciso avançar no empoderamento, na informação do direito, e é preciso dar voz. Dar voz. A gente tem aprendido que a gente não pode falar em nome das mulheres sem as mulheres. E reforçar a questão da dimensão de gênero, raça e classe como elementos fundamentais que precisam ser articulados nesse debate. Obrigada.